Bora lá, família. Escravo das Sombras, capítulo 428. Cofre cobiçoso. Cobiçoso? Tá bom. Apesar do fardo torturante do esmagamento, Sunny não pôde deixar de sentir exaltante. Ele não apenas recebeu 8 fragmentos de sombra e uma memória poderosa, ele também derrotou um diabo caído sozinho, sem nem mesmo a Santa lhe fornecer qualquer ajuda. O Cavaleiro Negro também era um diabo caído, então matar um sozinho significou muito para Sunny. Foi um marco comovente que o faz sentir que todo o seu trabalho duro e todas as coisas vis pelas quais passou não foram em vão. Ele estava cumprindo seu objetivo. Mano, o cara se sentiu conquistado, né, mano? Conseguiu matar um bicho extremamente forte sozinho, sem ajuda de nada, tipo, sem a ajuda da Santa nem nada, mano. Top demais. Cada vez mais forte. É claro que o Mímico Mordedor não era um inimigo tão terrível em batalha quanto o Guardião da Catedral em Ruínas. Era uma criatura que parecia ter sido criada exclusivamente para o combate, enquanto a outra dependia principalmente do engano e da emboscada para alcançar a vitória. E ainda assim, o baú não era de forma alguma um inimigo fácil. Na verdade, sua natureza diabólica só o tornava ainda mais perigoso. À medida que a rocha torcida subia mais alto, o esmagamento atingiu Sunny com uma força ainda mais terrível, fazendo sua alegria se dissipar em uma onda de sofrimento miserável. O gemido abafado escapou de seus lábios. Aguente, apenas aguente um pouco mais, este inferno vai acabar logo. Por enquanto, ele não teve escolha senão continuar sofrendo, esperar e olhar para a silhueta distante da Torre de Marfim. O belo pagode parecia tão próximo agora que ele quase podia imaginar-se se estendendo a mão e envolvendo-a na mão. Nossa, ou eu esqueci como leu, tá estranho, mano. Tem mais nada pra fazer. Sunny convocou as runas e encontrou o aglomerado familiar por hábito. Fragmentos de sombra 223 de 2000. Eu me pergunto, quantas moedas tem naquele maldito baú? Ele seria capaz de criar o terceiro núcleo com a ajuda deles? Desviando o olhar, Sunny encontrou as runas que descreviam suas memórias. Uma nova agora foi mostrada no final da lista. Seus olhos brilharam levemente enquanto ele se concentrava e lia a descrição. Memória. Ah, entendi. O nome do capítulo é o nome da memória. Cofre cobiçoso. Nível de memória ascendente. Grau da memória 4. Top demais, mano. Vamos ver quão roubada ela tem que ser, né, mano? Sunny realmente não conseguia acreditar na sua sorte. Essa foi a segunda memória ascendente do 4º grau que ele adquiriu em apenas alguns dias. Mesmo sem considerar o principal benefício da expedição, as moedas milagrosas, esta viagem já se revelou incrivelmente frutífera. Mas que tipo de memória o bizarro baú carnívoro deixaria para trás? Curioso, ele continuou lendo. Tipo da memória, ferramenta. Uma memória de utilidade? Embora não sejam tão vistosas quanto armaduras e armas, as memórias de utilidades eram a base do arsenal de cada desperto. Veja Sunny, por exemplo. Algumas de suas memórias mais preciosas eram ferramentas. Primavera Eterna, que é muito boa. Rocha Comum, mais ou menos. Sino de Prata, mais ou menos também. Até mesmo a Máscara do Tecilão, essa é god demais. Animado, ele tentou esquecer a pressão destrutiva do esmagamento e concentrou-se nas runas. Descrição: você é muito estranho. Disse Noctis? Uma memória... Por que seu novo amigo tinha tanto medo de baús? Porque ele era tão tímido e pálido. Não tenha medo, esses são apenas meus baús de tesouro, eles não vão morder. Bem, exceto este vai te comer vivo. Oxi, é um baú que tem relação com uma pessoa que existe? Tipo, existe atualmente no caso? Ele piscou. Isto é interessante. Afinal, Noctis do Santuário de Noctis era uma pessoa, exatamente. Além do mais, ele ou ela aparentemente possuía vários baús de tesouro, incluindo um que poderia comer pessoas vivas. O Mímico Mordedor já foi um animal de estimação desse Noctis? Se for assim, que tipo de pessoa manteria um diabo caído como animal de estimação? De repente, cheio de pavor, Sunny continuou a ler. Encantamento. Cofre falsificador, baú espaçoso, armário ambulante, portas-malas sensacional.
Eu fiquei mais curioso com esse último aqui, mano. Porque alguns dá pra saber o que é, né? Baú espaçoso, dá pra guardar muita coisa nele. Ele anda sozinho. Mas porta-mala sensacional, é da hora, mano. Sunny olhou para as runas com uma expressão inexpressiva. O que todas essas palavras significam? Esforçando-se para entender os nomes dos encantamentos, ele se perguntou se o feitiço estava tendo um derrame e desviou o olhar para as descrições. Cofre falsificador. Esta memória pode imitar a forma de qualquer objeto inanimado. O tamanho e a complexidade do objeto dependem da capacidade do núcleo da alma do usuário. Isso é bom? Mano, se o Sunny já consegue fazer muita malandragem com a pedra comum dele, que só fala, imagine se colocar, tipo, a pedra comum e isso em um lugar e fazer isso imitar tal coisa, mano. Pensa como ele consegue usar essas memórias dele, é sensacional, não? Faz sentido. Tenho certeza de que o mímico apenas assumiu a forma de um baú, em vez de nascer criado. Eu me pergunto que tipo de forma posso usar atualmente. Ele estudou as runas novamente. Baú espaçoso. Esta memória é maior por dentro. Ela pode ser invocada e dispensada enquanto armazena itens inanimados. O tamanho do espaço de armazenamento, bem como o peso máximo dos itens armazenados, dependem da alma do portador. Capacidade central. Ah, mano. Que conveniente, né, mano? Não. É conveniente mesmo, porque, tipo, ele é um baú. Era óbvio que ele poderia dropar uma memória do tipo, né? Mas eu tô a 6 ou 9 capítulos imaginando como o Sunny vai conseguir levar todas as moedas que ele pegar aí e ir embora, tá ligado? Eu fiquei imaginando ele carregando o baú. Aí do nada dropa uma memória do tipo de colocar coisas dentro, tá ligado? Isso daí o atributo destinado dele, dando aquele empurrãozinho, né, pra ajudar ele, mano. Sunny suprimiu o desejo de sorrir. Sim, isso era exatamente o que ele precisava agora, exatamente. Este encantamento resolveu exatamente o problema que ele estava enfrentando, a necessidade de levar embora todas as moedas de ouro antes que a rocha torcida fosse destruída. Mais uma vez, a sorte estava do seu lado. Mas isso não foi tudo. A capacidade de armazenar itens no cofre cobiçoso e depois armazenar o cofre cobiçoso em seu mar de alma abriu um mar de possibilidades. De certa forma, era igual a bolsa incrível de F, mas melhor. A bolsa tinha que ser carregada se houvesse alguma coisa dentro dela, enquanto o cofre poderia ser guardado até que fosse necessário. Isso é muito roubado, mano. Ele pode fazer coisas desaparecer pra sempre, né, mano? Pensa. Alguém quer muito uma coisa, ele pega essa coisa, coloca no cofre e manda por mar de alma, já era, impossível a pessoa conseguir. Se a pessoa matar ele, o item a coisa provavelmente vai sumir pra sempre, tá ligado? Esse sim, poderia Sunny trazer itens do reino dos sonhos para o mundo real com sua ajuda. Ele mal podia esperar para descobrir. Ele vai levar uma moedinha pro Professor Julius no ano de presente? Pensando em todo o dinheiro que ganharia, Sunny voltou sua atenção para os encantamentos restantes. Armário ambulante. Essa memória pode se mover e seguir seu portador. Mano, vocês já jogaram Terraria, mano? Tem um cofrinho lá, mas é pra dinheiro, eu acho. Ou tem item também, não lembro, né? Mas tem um item exatamente assim, que é um porquinho com asa que fica seguindo você pra todo canto, tá ligado? Pra você guardar as coisas, mano. Eu consegui Claro que isso daí não vai ser bem assim, mas eu consegui imaginar isso acontecendo. Legal, isso resolverá o problema de ter que carregar todos os itens se eu guardar muito dentro. Afinal, eles ainda vão pesar 1 tonelada. Portas-malas sensacional. Esta memória se protegerá contra ladrões e o potencial comendo-os. Eu falei que esse seria da hora, mano. Pensa você ter um baú ambulante que não deixa ninguém se aproximar perto, mano. Ele pode usar muito isso. Sunny piscou, isso é um pouco assustador. É melhor eu continuar do lado bom dessa memória bizarra, hein? No geral, ele estava incrivelmente feliz com o cofre cobiçoso. Essa nova memória utilitária dele era simplesmente fantástica. Não só foi capaz de resolver sua situação atual, mas sem falar na possibilidade... Não, atual, mas também tornaria suas futuras aventuras do Reino dos Sonhos muito mais confortáveis e eficientes.
Sem falar da possibilidade de trazer fragmentos de alma para o mundo real com a sua ajuda e vendê-los lá por um preço alto. Fragmentos de alma significavam dinheiro, e dinheiro significava poder comprar memórias. Com mais memórias à sua disposição, Sunny seria capaz de levar a Santa a 200 fragmentos de sombra mais rápido, o que tornaria os dois muito mais poderosos. Agora, ele só tinha que sobreviver ao esmagamento. Volta a ficar distraído pensando nas coisas, amigão, pra você não lembrar do que tá acontecendo e tentar ver se dói menos. Ele estava quase pronto para desistir e se transformar em uma sombra quando a corrente celestial finalmente se esticou, parando a subida da rocha torcida. Mas um barulho ensurdecedor rolou pelo ar e então tudo ficou quieto. O esmagamento estava no auge agora. Sunny estava sofrendo terrivelmente, mas ainda era capaz de suportar. Ele apenas teve que aguentar até que a ilha entrasse na fase de descida e a pressão começasse lentamente a diminuir. Sunny esticou o peito e respirou fundo. Graças aos deuses. No entanto, antes que ele pudesse sentir qualquer alívio, toda a ilha estremeceu de repente e um estranho ruído penetrante assaltou seus ouvidos. Parecia o som de metal sendo despedaçado. As pupilas de Sunny se arregalaram. O que foi isso? Mano, não pode ser, mano, que a corrente celestial lá, mano, esteja sendo partida, mano. Aí, mano, não pode ser. Cara, se a corrente... Meu Deus. Se a corrente quebra enquanto tá na fase de subida, a ilha vai começar a subir infinitamente, mano? É justo eu pensar isso? Porque eu não sei se é a ilha que... Eu acho que é a ilha que flutua em si, não. Tipo, não é a corrente que ajuda ela a subir, né? É a ilha em si que sobe, mano. A corrente só prende ela numa altitude. Então se, tipo, cortar a corrente agora vai ficar subindo a ilha? Mas bora lá. Bora lá, capítulo 429. Cisma. Tá bom, vamos ver com que ele vai cismar, ou alguém cismar com ele. Um momento depois, um rugido ensurdecedor de enormes elos de ferro sendo rasgados rolou por toda a ilha. Então subiu alguns metros e de repente parou meu Deus, eu sempre bugo nessa palavra. Abruptamente. Sunny gritou, sentindo o esmagamento atacá-lo com força ainda mais devastadora. A corrente está falhando. Por que isso aconteceu tão cedo? Por alguns momentos, ele não sentiu nada além de pânico puro e bestial. Então, ele se esforçou a recuperar o controle de sua mente e lançou um olhar desesperado para a borda não tão distante da rocha torcida. Ele seria capaz de escapar a tempo. Ele permaneceu por um momento, depois cerrou os dentes e ordenou que suas sombras deslizassem de seu corpo para o chão. Assim que isso aconteceu, um grito abafado escapou de seus lábios. Foi como se um martelo gigante tivesse atingido seu corpo, fazendo cada osso estremecer e gemer. Sunny virou a cabeça para o lado e cuspiu um bocado de sangue. Maldito seja tudo! A sombra voou até a borda da ilha e deslizou sobre ela, tentando desesperadamente alcançar a corrente moribunda, mas já era tarde demais. Enquanto Sunny observava horrorizado, um dos elos da ligação celestial quebrou. Apenas um. O mais fraco de todos, mas foi o suficiente. Não! A corrente que ligava a rocha torcida ao resto das ilhas acorrentadas quebrou-se em duas, enquanto 10 quilômetros de gigantescos elos de ferro caíam lentamente em direção ao céu abaixo. A ilha subitamente disparou para cima. Como ainda estava na fase de subida e agora não era restringida por nada, a velocidade de sua ascensão era simplesmente assustadora. Mano, ele já tava sofrendo, morrendo, chorando ali na fase máxima da onde a corrente permitia. Imagina agora que tá subindo ainda mais numa velocidade tensa. Não, não, não! O esmagamento atingiu Sunny com tanta fúria que ele nem conseguia gritar. Ele se sentiu lentamente quebrado e tentou febrilmente encontrar uma solução. Passar pelas sombras, pular e tentar planar até a ilha do naufrágio. Não, isso não funcionaria. Havia mais de 10 quilômetros separando essa ilha uma das outras, essas ilhas uma das outras, porque estava muito fora das capacidades da Asa Negra. Ele poderia tentar perseguir o espaço da corrente, o pedaço da corrente ainda conectada à ilha do naufrágio, mas as chances de alcançá-lo eram próximos de zero. O comprimento da corrente celestial estava caindo enganosamente devagar, mas era apenas uma ilusão causada por seu tamanho colossal.
Na verdade, a ponta rasgada voava pelo ar a uma velocidade tremenda, movendo-se para baixo e para longe da rocha torcida. As silhuetas repulsivas dos grutões vermes de corrente estavam diminuindo a cada segundo. Sunny já estava atrasado para correr em sua busca a cada momento que passava de... Sunny já estava atrasado para correr em sua busca, e cada momento que passava diminuía a probabilidade de sucesso. Ótimo, que ótimo, seu idiota. Você finalmente deixou sua ganância te matar. É porque, justo ele pensar isso, né? Nem eu faço ideia como ele consegue sair dessa situação aí, tá? Não, isso não faz sentido. Ele não Sunny rosnou, cheio de fúria consigo mesmo, mas parou de repente. Não, isso não faz sentido. Ele não estava nessa ilha por causa da ganância. Mesmo que Sunny tenha tomado várias decisões arriscadas para chegar às moedas milagrosas, no final... parado na beira da ilha do naufrágio, ele deixou sua avareza de lado e fez uma escolha sóbria. Ele veio aqui porque sua intuição lhe disse que algo na rocha torcida era muito mais importante para seu futuro. Mas o que era? Não havia nada além de pedras e ossos neste maldito lugar. O que ele deveria fazer? Como ele deveria sobreviver? Sunny tentou se acalmar e pensar. Ele convocou suas sombras de volta e recuperou brevemente a capacidade de respirar. Não seria por muito tempo, no entanto. O esmagamento já estava sobrecarregando sua capacidade física de resistir à pressão letal. Sunny tinha algumas dezenas de segundos, no máximo, antes de ser forçado a recuar para as sombras ou morrer. Pense, tem que haver uma saída. Esconder-se dentro do mímico morto ou do cofre cobiçoso? Não, os itens dentro da memória mantêm seu peso, o que significa que eles também serão afetados pelo esmagamento. E mesmo que não, qual é o sentido? Mesmo que o baú sobreviverá até que a própria rocha torcida seja destruída e mergulhe no céu abaixo, eu estarei caindo para sempre dentro de uma caixa em vez de sozinho. Isso é como morrer dentro de um caixão. É estranho mesmo pensar isso. E a rocha torcida seria destruída pelo esmagamento, inevitavelmente e sem dúvida. À medida que subia cada vez mais, começaria a desmoronar. Quando o suficiente fosse destruído para obliterar a força misteriosa que mantinha as ilhas flutuando, os destroços restantes cairiam e eventualmente desapareceriam no céu abaixo, junto com o que restaria de Sunny. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois, por mais alguns segundos, outra rachadura apareceu no cadáver do mímico mordedor. Então, a pedra abaixo dela também rachou. Sunny não se mexeu. As rachaduras na pedra se alargaram e se espalharam em todas as direções. Alguns momentos depois, um suspiro pesado escapou de seus lábios. Sunny ainda tinha uma última aposta. Reunindo todas suas forças, ele gemeu e se levantou do chão. Embora parecesse que ele estava erguendo uma montanha e todos os músculos de seu corpo tremiam a ponto de explodir, ele de alguma forma conseguiu se sentar. Então, Sunny convocou a máscara do tecelão, depois de retornar à Costa Esquecida e decidir criar uma personalidade separada para investigar os soberanos, bem como fazer todas as coisas que Sunny não queria que fossem associadas ao seu nome, aquele que acidentalmente se tornaria conhecido como o famoso Lorde Mongrel. Ele decidiu nunca usar nenhum dos equipamentos que possuíam se houvesse a menor chance de alguém conectá-lo ao misterioso homem mascarado. É, justo, né? Por mais que ele esteja muito longe de qualquer coisa antes eu tô falando, né? Sempre podia ter aquele olhinho de longe vendo o que Sunny tá fazendo, tá? Sempre podia ter alguém espiando ele de longe ou fazendo alguma coisa. Mas nesse caso eu acho que é difícil, né? Pela localização que ele está agora, eu acho que é meio difícil alguém tá vendo ele. Mas ele tinha poucas escolhas agora. Sua última esperança era o destino. Ele sabia que algo o havia atraído para a rocha torcida, embora no final ele não tenha conseguido encontrá-lo. No passado, sua intuição só reagia fortemente às coisas que estavam ligadas aos deuses, ao desconhecido e ao tecelão. Então, havia uma grande chance de que a máscara do tecelão lhe mostrasse o caminho para a salvação. A máscara tem um encantamento que mexia com os olhos também, não tinha? Pra ver alguma coisa. Enquanto a madeira negra e fria acariciava seu rosto, Sunny forçou o ar para seus pulmões e enviou sua essência das sombras em direção à máscara. Ele iria fazer algo que temia fazer há muitos meses: ativar o misterioso encantamento da memória divina. Quando o poder de sua alma foi derramada na máscara do tecelão, Sunny congelou por um momento, então soltou um grito horrível e desumano.
Tapeçaria do Destino, capítulo 430. Vamos ver o que esse encantamento faz. Aleluia, mano. No momento em que a essência de Sunny tocou a superfície negra da madeira da memória divina, a máscara do tecelão subitamente alcançou sua própria alma e bebeu avidamente mais. Então mais, e mais e mais. Em uma fração de segundo, toda a sua reserva de essência das sombras foi sugada, estando apenas um pouquinho dela. Quase como se essas gotas lamentáveis nem valessem a pena serem consumidas pela máscara. E mesmo assim, tudo o que conseguiu foi ativar o encantamento por apenas um momento. Aquele momento, no entanto, foi suficiente para quase deixar Sunny louco. De repente, uma dor horrível perfurou seus olhos e sua mente. Semelhante ao sofrimento que ele experimentou depois de consumir a gota de cor, só que muito pior, infinitamente pior. Enquanto ele gritava, todos os traços de inteligência desapareceram de sua voz. O mundo que ele via mudou. De repente, tudo que Sunny podia ver era a eternidade linda e infinita de fios retorcidos. Esses fios enveredavam tudo que existe, conectando cada ser vivo e cada objeto, cada pensamento e cada conceito, cada sonho e cada pesadelo, estendendo-se infinitamente em todas as direções, bem como no passado, no presente e no futuro. Estes eram os fios do destino. Eles eram exatamente como os fios de luz com os quais o feitiço foi tecido. Mas embora o padrão magnífico e inconcebivelmente complexo que Sunny tinha visto 2 vezes no vazio entre o sonho e a realidade compusisse a função do feitiço, o que ele vislumbrou agora estava conectando tudo, todo o universo como existiu, existe e irá existir. Muito pior, ao observar a trama do feitiço, Sunny conseguiu sentir e adivinhar seu significado. Mas o terrível encantamento da máscara do tecelão não só lhe permitiu ver a malha do destino, mas também forçou a compreendê-la. O conhecimento de tudo, em todos os lugares, de uma vez só. É claro que tal conhecimento era demais para qualquer ser humano suportar. Apenas uma ínfima quantidade dele era suficiente para destruir instantaneamente qualquer ser vivo, exceto talvez um deus ou um daimon. Enquanto o sangue escorria do nariz, dos olhos e da boca de Sunny e um grito silencioso morria em seus lábios, ele instintivamente fez a única coisa que poderia salvá-lo de ser obliterado pela visão da malha do destino. Ele se dissipou nas sombras. Essa foi, talvez, a razão pela qual seus olhos não se transformaram em brasas fumegantes e sua cabeça não explodiu ali mesmo. Afinal, as sombras não tinham olhos nem caveiras. No entanto, caindo no braço da escuridão, Sunny percebeu com o frio horror que a máscara do tecelão, de alguma forma, ainda estava apoiando em seu rosto. Quando ele se transformou em uma sombra, ela também se transformou em uma. Sua visão mudou de um humano para a visão incolor de uma sombra, mas ele ainda podia ver a entidade dos fios do destino. A eternidade dos fios do destino. Havia especialmente muitas delas por perto. Os infinitos fios estavam firmemente enrolados em torno de seu corpo, bem como em torno de sua alma, envolvendo-a e perfurando-a. Parecia quase como se ele tivesse amarrado a elas como uma pequena marionete. E entre esses fios, 2 brilhavam muito mais do que os demais. Um era feito de pura chama branca e se estendia ao longo, levando para o norte em direção às montanhas ocas. O outro era feito de uma linda luz dourada e conduzia para baixo. Ué, ele tá conectado a Nephis, será que é pelo que ele é um escravo dela? Aí ele tá conectado a ela? Para baixo e para longe da ilha do naufrágio e da rocha torcida, mergulhando no rasgo e desaparecendo na escuridão sem limites do céu abaixo. Embora parecesse que eras tinham passado, na realidade, não passou de uma fração de segundo. A cabeça de Sunny não explodiu porque ele foi transformado em uma sombra, mas sua mente ainda estava à beira da destruição total e irrevogável. Uma fração a mais e seria eliminado da existência pelo conhecimento divino do destino. Mas o que? O que eu posso fazer? A máscara é uma sombra agora. Seus pensamentos estavam dispersos e fracos. Mesmo assim, ele lutou contra o choque e conseguiu se lembrar de um detalhe importante. Ele poderia descartar a memória. Mas isso seria muito lento. Mesmo que demorasse apenas um segundo, não sobraria nada dele no final. Uma onda de desespero surgiu das profundezas de seu coração. Então, a essência das sombras
A essência das sombras que a máscara do tecelão absorveu finalmente acabou. Instantaneamente, o encantamento foi desativado e os mundos implacáveis dos fios intermináveis desapareceram com ele. Sunny só conseguia ver o que todos os humanos e sombras deveriam ser capazes de ver. Um pedaço de pedra escura subindo para o céu enquanto o impiedoso moedor do esmagamento o despedaçasse lentamente. Mano, eu acho que não é spoiler uau falarem isso, né? Vocês decidem, mano. Mas mais pra frente, quando, sei lá, ele se tornar um mestre, um santo, ele consegue usar de novo essa habilidade aí, mano? Porque com certeza ele não vai vai se arriscar a usar tão cedo isso. Nunca, mano. Vai demorar muito pra ele tentar usar de novo. Então, mas será que mais pra frente ele consegue usar mais de boa? Um pedaço de pedra... Tá. Sunny sentiu vagamente que havia algo urgente na situação. Mas ele não estava inteiramente ali. Embora a terrível aparência dos fios do destino tivesse desaparecido, sua mente estava dispersa e vazia. Ele realmente não poderia perder a consciência enquanto estivesse na forma de uma sombra, mas não ser capaz de pensar ou mesmo reconhecer a existência de seu eu estava muito próximo disso. Logo, porém, começou a juntar lentamente os pedaços de sua mente ferida e despedaçada. Ele estava em terrível perigo. Afinal, toda a rocha torcida estava tremendo e gritando, enquanto subia cada vez mais alto no céu acima. Grandes rachaduras apareceram em sua superfície, aumentando a cada segundo. Os ossos enegrecidos já haviam se transformado em pó, e agora, a única coisa que estava acima da pedra era o baú do tesouro morto, em ruínas e torto. O cadáver do mímico mordedor estranhamente parecia ser muito mais resistente do que a própria ilha. Ainda estava inteiro, pelo menos e quase inteiro. Ainda estava inteiro, pelo menos quase inteiro. Eu preciso bolar um plano. Magão, você tem que fazer isso urgente, senão você vai estar pior que a ilha, mano. À medida que esse pensamento se formou na mente de Sunny, ele de repente voltou a si e percebeu várias coisas. Um deles era o que ele tinha que fazer. A outra era que as lamentáveis gotas da essência das sombras deixadas nos núcleos de sua alma estava prestes a evaporar, o que significava que ele não seria capaz de permanecer na forma de sombra por muito mais tempo. A terceira foi que ele ainda não havia recuperado as moedas de ouro de dentro do baú. Mano, o cara tá literalmente sendo esmagado vivo, prestes a morrer a qualquer momento. E ainda ele tá tendo tempo para pensar nas moedas do baú, tá ligado, mano? Ele tá tendo tempo de pensar como ele vai sair de lá com todo o dinheiro que ele conseguiu, né? Não só sobreviver, mano. Agora, se ele viveria ou morreria, dependia de uma coisa. Se ele seria forçado a sair das sombras e se transformaria primeiro em poça de sangue, ou se a rocha torcida desmoronaria primeiro. Qual seria? Bem, eu posso muito bem tentar, certo? Fluindo através das sombras, projetada pelo baú do tesouro, ele dispensou o juramento quebrado. Uma pequena quantidade de essência das sombras, a partir da qual as memórias foram criadas, retornou à sua alma, escondido na superfície do mímico morto. Sunny dispensou a flor de sangue e o manto do marionetista também. Finalmente, ele dispensou a máscara do tecelão, que lhe trouxe muito mais essência do que as 3 memórias anteriores combinadas. Mesmo que no grande esquema das coisas, essa quantidade ainda fosse bastante insignificante. E ainda assim, se isso pudesse lhe dar um segundo a mais, valeria a pena. Circulando sua essência através das espirais da serpente da alma, para desacelerar seu gasto e aumentar a velocidade de sua regeneração, Sunny se escondeu no baú do tesouro e esperou que seu destino fosse decidido. Depois de algo que pareceu uma eternidade, onde a rocha torcida se elevou tão alto acima das ilhas acorrentadas que o esmagamento começou a transformar pequenos pedaços de pedra em pó fino, a ilha finalmente estremeceu e se partiu. Uma das fendas que se abriram na pedra enegrecida ficava logo abaixo de Sunny e do mímico morto. Toda a seção da ilha se rompeu repentinamente, separando-se dela em uma chuva de cacos de rocha. Sunny teve um vislumbre de ossos petrificados envoltos na pedra solidificada. Então, o baú onde estava escondido flutuou. Por alguns segundos, tudo isso, o núcleo restante da ilha, o mar de detritos de pedras e o mímico morto, continuou a subir a cada vez mais. Pedaços maiores de rochas foram esmagadas em pedaços menores e depois transformados em pó. Um trovão ensurdecedor encheu o ar,
Mas então, como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, a força misteriosa que manteve a rocha torcida flutuando entre dois céus por milhares de anos não existia mais. De repente, tudo que era pesado demais para ser levado pelo vento desacelerou sua subida, congelou no ar por alguns momentos e caiu. O baú do tesouro rachado também caiu em direção ao céu abaixo. Sunny, que ainda era apenas uma sombra aderida ao seu lado, viu o mundo girar. As últimas gotas de sua essência estavam prestes a desaparecer. Mas tudo bem, elas durariam o suficiente para atingir a altitude, onde o esmagamento não seria mais imediatamente letal. Quando finalmente aconteceu, Sunny apareceu de repente na superfície do baú e segurou-o para salvar sua vida. A pressão do esmagamento primeiro o jogou contra a madeira, com força suficiente para quebrar algumas costelas. Depois, tentou expulsá-lo. Mas Sunny não desistiu. Suas malditas moedas estavam naquele maldito baú. Juntos, ele e o mímico morto caíram cada vez mais, até que finalmente o esmagamento enfraqueceu o suficiente para permitir que Sunny se movesse. Invocando a Asa Negra, ele ordenou que ela se transformasse em um borrão e mudou a direção de sua queda. No entanto, ele não estava tentando se mover em direção à silhueta distante da Ilha do Naufrágio por desespero. Em vez disso, ele estava guiando o baú na direção oposta, mirando na vasta extensão do vazio do rasgo. Ele vai seguir a outra corda do destino que ele viu, que era pra baixo, mano. Mano, ele não vai descer no vazio, no rasgo do vazio, vai, mano? Ele não vai descer, tipo, pro céu abaixo. Mano, mas é da hora nós descobrir o que tem lá, não? É bom, mano. Eu tô curioso pra ver o que tem lá. Cara, esses capítulos aqui, não sei, mano. Sei lá, mano. Foi top demais, mano. Mas eu acho que isso não é nada do que está por vir, pelo jeito, mano. Porque se ele estiver descendo lá embaixo... Não, porque não tem nada lá embaixo, né, mano? No caso, não que nós saiba. Mas vamos descobrir isso provavelmente no próximo vídeo, família. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá like. Até a próxima. Falou!